Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Clamando no Deserto. Nós vamos agora estudar a lição do primeiro trimestre de 2022, mas que começa agora em dezembro, né, a primeira lição, e segue no trimestre do ano que vem. A lição desse trimestre vai ser sobre o livro de Hebreus, e de início nós vamos estudar aí tendo como foco o verso de Hebreus 10:36. E dentro disso nós vamos verificar algumas coisas no livro de Hebreus. O verso para memorizar é: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Olha só, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Convido para mais uma oração inicial e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprender a Tua palavra, que possamos entendê-la conforme a Tua vontade. Nos ajude a divulgar cada vez mais a Tua mensagem a esse mundo, sermos testemunhas de Ti. Em nome de Jesus nós imploramos, desde agora e para tudo sempre, ó Pai. Amém. Então vamos lá. Paulo, autor de Hebreus, referiu-se à própria obra como palavra de exortação. Hebreus 13:22. Essa expressão era usada para identificar o sermão, tanto na sinagoga quanto no culto cristão. Existem pessoas... primeiro ponto, né? A lição ela já começa considerando Paulo como autor. Ela já cita Paulo como o autor de Hebreus. Ela vai gastar mais tempo no corpo da lição, ela vai gastar mais tempo falando dos textos e do que o autor da lição quer transmitir em relação aos textos, né? Aqui nós na parte dos comentários da lição, né? Na parte dos comentários dessa primeira lição, aí você e no resumo também você vai ter ali, se você não tiver na lição, você pode acessar o site que está aqui acima, da casa publicadora, né? Lição, Carta aos Hebreus. Aí você clicando, você acessa esse conteúdo. Também no site clamandonodeserto.com.br você tanto pode acessar todo esse material que vai ser exposto aqui, como você pode clicar nesse link e acessar a lição. Lá na parte do resumo e na parte dos comentários vai ter alguma coisa a respeito da autoria e do público a quem foi dirigido o livro de Hebreus. Então ele esclarece o porquê ele considera Paulo o autor de Hebreus. Ele esclarece quais os meios que ele utilizou para identificar o público para o qual essa carta foi dirigida. Evidentemente, o público de uma carta ele não limita a atuação de uma carta, né? Essa carta pode ser aplicada dependendo do que estiver ali para todas as pessoas, né? Então, opa, já mexi errado aqui. Então, o fato de uma carta ser dirigida a um grupo não quer dizer que ela é exclusiva desse grupo. Então, esse é um princípio que nós temos bem claro na palavra de Deus. Deus, quando se comunicou com Adão e Eva, não era só para eles que ele estava falando, mas evidentemente para toda a humanidade. Quando ele falou com Abraão, quando ele falou com José, quando ele falou com Noé, com o povo de Israel. A lei não foi dada exclusivamente para o povo de Israel, apenas eles precisariam guardar, não. Então nós vemos que muitas vezes o fato dela ser dada a um grupo é um fato meramente exemplificativo, não é exaustivo, não é taxativo. Não quer dizer o seguinte: a carta aos Hebreus é só para os Hebreus, não. Né? Mas quando nós identificamos o público-alvo, isso possivelmente nos ajuda a entender determinados termos, esse público inicial entenderia esses termos, né? Como esses termos devem ser usados por nós, e de acordo com o intérprete, de acordo com a linha de raciocínio do intérprete, isso vai se modificando com o tempo. Essa expressão era usada para identificar o sermão, tanto na sinagoga quanto no culto cristão. Existem alguns, por exemplo, você vai, dependendo do livro que você for ver, né, ele vai colocar que Hebreus não se classifica nem como carta, nem como sermão, seria um gênero à parte, e alguns colocam como um modelo de sermão. Então nós vamos dar a continuidade à leitura. Lição de domingo,
26 de dezembro, um começo glorioso. Leia Hebreus 2, versos 3 e 4. Os versos que a lição está pedindo, eles estão marcados em amarelo para diferenciar do contexto, né? Eu costumo colocar textos a mais, né? E o texto que a lição quis frisar foi esse texto que está em amarelo. Então vamos lá, ler um pouco do contexto dele. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, convém-nos dar atenção, com maior cautela, né? Prestar atenção ao que temos ouvido, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então veja, ele fala, olha, para que em tempo algum nos desviemos delas, ou seja, não deixemos de lado nada do que foi colocado aqui. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência. Então, olha, o foco aqui desse capítulo, ele já começa dizendo, olha, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, vamos ler aqui na versão da nova versão internacional. Essa que eu li foi Almeida Corrigida Fiel e agora a nova versão internacional. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, então veja que a tônica aqui é questão de nos levar primeiramente o público a quem foi dirigida a carta, mas obviamente também a nós. Nós sabemos que isso não é exclusivo dos hebreus, né? Toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição. Veja que ele não está falando aqui de um povo como se fosse só para esse povo a transgressão e desobediência recebe a justa punição. Não, não é? Nós sabemos que não. Nós sabemos biblicamente que a transgressão e a desobediência ela causa punição à humanidade em geral. Então veja que não está limitado ao público dos hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja que no contexto de evitar a transgressão e a desobediência que recebe a justa punição, ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então veja, ele fala, como escaparemos nós se não prestarmos atenção a essa mensagem de salvação que foi anunciada pelo próprio Deus, confirmada por suas testemunhas? Não é? E Deus tanto deu uma mensagem falada, como ele deu uma mensagem acompanhada de sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, como escaparemos se negligenciarmos essa salvação, não é? Deus deu testemunho com sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que tu o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Algumas versões colocam menor do que Deus, né? E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então veja que essa é a tônica do capítulo 2 de Hebreus, não é? Cuidado com relação à transgressão e à desobediência, porque obviamente isso aqui não foi apenas a um grupo específico, isso é uma tônica bíblica
para toda a humanidade. E aí ele fala, como escaparemos nós com uma mensagem ainda mais forte, ainda maior, acompanhada com sinais, milagres, maravilhas. E se você acompanhar, por exemplo, a mensagem nos 4 evangelhos, você vai ver que a mensagem ela tem essa mesma tônica, né? Nos levar à obediência e evitarmos a transgressão e a desobediência. Isso é muito importante porque às vezes a gente vê pessoas aí que estão levando o entendimento do livro de Hebreus a um caminho totalmente contrário ao que ele realmente quer dizer, né? Como se ele estivesse falando aqui para um grupo de pessoas que tivesse preocupado em obedecer bastante. Não faria sentido o, o escritor falar justamente, tocar no assunto da transgressão, falar que temos que tomar cuidado com essa mensagem que ela ainda é ainda mais forte, não é? Fala sobre a sujeição do mundo, fala sobre aqui ele aplica o texto aqui e fala do texto em relação a Jesus, não é? Então nós vemos que todo o conjunto é para quê? É para nós nos atentarmos para a mensagem que foi dada por Deus através de Jesus Cristo e das testemunhas dos apóstolos, dos discípulos que falaram através deles. Então nós precisamos ter esse cuidado, essa cautela de não rejeitarmos a mensagem, de não adaptarmos a mensagem como se, de acordo com o tempo, ela se sujeitasse aos costumes, e não os costumes que precisassem se modificar quando em franca oposição aos princípios bíblicos, né? E ele ainda fala, porque assim o que santifica, como os que são santificados. Então veja, ele começa falando lá com relação aos cuidados em relação à transgressão, ele fala que a mensagem dada é ainda mais forte nesse sentido, que nós devemos nos atentar ainda mais, e ao final ele termina falando sobre santificação. Os hebreus, são comentários da lição, né? Os hebreus não teriam ouvido Jesus pregar, sinais, visto que a forma como o livro está colocando as coisas para eles, né? Sinais, prodígios e milagres acompanharam as testemunhas de Deus, incluindo os dons do Espírito Santo. Hebreus 12, 25 a 29 se refere à salvação da condenação e libertação do poder do mal. Então nós somos livres da condenação do pecado e libertos do poder do mal, que inclui inclusive a escravidão do pecado, né? Então nós somos livres da escravidão do pecado. Deus nos capacita para a obediência. Atos 2, 37 a 47 mostra uma experiência religiosa alegre e orações ousadas e confiantes, pois os conversos não temeriam o juízo, confiando que seus pecados foram perdoados. O Espírito Santo também libertou os conversos das forças malignas e revelou o reino de Deus nas vidas deles. Então Deus nos dá a tranquilidade de termos nossos pecados perdoados, evidentemente, desde que nos arrependamos e estejamos dispostos a passar a cada dia pelo processo de conversão e mudança, né? Mudança de rumo e seguimos ao rumo contrário ao que o nosso corpo, nossos instintos querem nos levar. E aí, em virtude disso é que nós somos libertos do mal, não é? Nós não somos libertos no sentido de que, olha, nós vamos continuar escravos do pecado, mas Deus não vai nos punir, independente de nós fazermos isso com arrependimento, sem arrependimento, com a busca pelo poder de Deus. Não é isso, né? Então, libertação do mal, no aspecto bíblico, é libertação do poder do pecado, da escravidão do pecado. Então, nós não somos mais pessoas que estamos ali em ações mecânicas, vamos dizer assim, no sentido de seguirmos o caminho errado. Nós olhamos algo, entendemos que aquilo é errado, buscamos o poder de Deus para não fazer aquilo, para fazer o que é correto e para ajudar as pessoas para que também façam o que é correto. Segunda, 27 de dezembro, a luta. Leia Hebreus, capítulo 10, 32 a 34 e 13, 3. Qual foi a experiência dos leitores da carta de Hebreus após sua experiência de conversão? Qual a experiência deles após a experiência de conversão? Essa também é a parte em que o texto, esse é o texto
foco da pergunta, e aí nós colocamos sempre alguma coisa a mais. Em que contexto essa parte da lição foi colocada? Ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmãos, isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a questão de querer ser salvo pelas obras. Pelo contrário, uma pessoa que está pecando voluntariamente, ela não está se preocupando com o erro que ela está fazendo, ela não está se preocupando com as suas obras em relação à obediência a Deus. Ela está justamente fazendo o contrário, ela está voluntariamente em transgressão àquilo que Deus estabeleceu. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível, de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança. Quem profana o sangue da aliança? Aquele que busca obedecer? Evidentemente que não. Aquele que busca obedecer, aceitando a Jesus como Salvador, esse não está profanando o sangue da aliança. Aquele que busca obedecer sem confiar nos méritos de Cristo, aí ele poderá estar em profanação do sangue da aliança. Mas o que nós vemos na Bíblia, pessoas querendo obedecer sem o poder de Deus, geralmente não é essa a tônica, não é, irmão? Então, muitas vezes isso é uma discussão um pouco infrutífera no que diz respeito ao que nós vemos efetivamente na Bíblia. Geralmente, aquele que profana o sangue da aliança é aquele que justamente não obedece a Deus da maneira que Deus requer que ele obedeça. E não aquele que ele busca obedecer muito a Deus em todos os detalhes, como se fosse salvo pelas obras. Pelo contrário, é justamente por nós sabermos o resultado, a malignidade do pecado, é que nós buscamos, e o prejuízo disso no nosso corpo e na nossa pessoa e nas outras pessoas, é que nós lutamos contra isso. Né? Então, o que profana o sangue da aliança é aquele que age em desconformidade, ele age de forma contrária àquilo que Deus estabelece, tá? Isso, evidentemente, pode incluir uma pessoa que não confie nos méritos de Cristo, né? Que deturpe a questão dos méritos de Cristo, tanto para um lado como para o outro. E em geral, o que é os méritos de Cristo, a profanação, a deturpação da questão do mérito de Cristo, é dizer que, em função da graça, a obediência não nos leva a nada. Né? Um absurdo que é propagado, inclusive dentro da igreja adventista, muitas vezes, por algumas pessoas, de que a obediência não leva a nada. Como isso é uma verdadeira profanação do sangue da aliança. Né? A tônica bíblica é justamente o contrário. A obediência leva à vida, a obediência leva à prosperidade espiritual, física, mental. A obediência leva a isso, a obediência com Deus, obviamente, mas a obediência leva a isso. E mesmo quando Paulo fala em relação aos gentios, ele fala aos gentios que não têm lei, mas agem de acordo com a lei nos seus corações. Então veja, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, que buscam dentro da luz que recebeu, viver uma vida ética, uma vida que busca agir em respeito ao ser humano, então ele também está ali tendo utilidade. Então veja, mesmo uma pessoa que não conhece a Cristo, se ela busca viver uma vida ética, ela também está ali dentro da luz que recebeu, tendo benefícios da obediência àquilo que, mesmo sem ela saber que Deus estabeleceu, ela obedece muitas vezes coisas que estão de acordo com o que Deus estabeleceu. Então, o profanar, né, pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado. O que é santificado? Separado para um propósito, né? E fizer agravo ao Espírito da graça, e quem faz agravo ao Espírito da graça, né? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Dentro disso, depois disso, aí vem os versos que a lição colocou como foco. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate e de aflições. Né? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento.
né? Aqui é na versão, nova versão internacional, fala: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então veja, quando ele fala em pecar deliberadamente, ele não está falando, abordando um aspecto apenas, ele está falando do pecar em geral. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então veja, mesmo ele está falando de pessoas aqui que mesmo passando por dificuldades, por perseguições, eles sentiram empatia, eles foram solidários com aqueles que foram tratados assim também. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então ele está falando aqui de um conjunto de atitudes. Veja que a Bíblia, em todo momento, ela fala de atitudes, ela não fala de uma crença teórica, ela fala de atitudes. Deus leva em conta, sim, as nossas atitudes, a todo momento. E aí ele fala o quê? Que esse grupo de pessoas suportou muita luta, muito sofrimento, então é um público que já passou, é um público mais experimentado, vamos dizer assim, na vida cristã, que já passou por, pelo menos nesse aspecto, ele é um público mais experimentado, que já passou por algumas coisas, que resistiram, e não só resistiram, como tiveram compaixão de outros que passaram por situações difíceis também. Ah, e de pessoas que passaram por situações, inclusive, de perda financeira, não é? De perseguições, de insultos, de uma tentativa grotesca, de uma tentativa forte ali de derrubar a fé em relação a essas pessoas, para que elas, perdendo a fé, fossem para um caminho de atitudes totalmente contrário à vontade de Deus, né? Mas eles resistiram. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não abram mão da confiança que vocês têm. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Leia Hebreus 11, 24 a 26 e 1 Pedro 4, 14 a 16. Hebreus 11, 24 a 26 e 1 Pedro 4, 14 a 16. Como as experiências de Moisés e dos leitores de 1 Pedro ajudam a entender por que os cristãos eram perseguidos? Hebreus 11, 24 a 26 nos diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha só a ênfase de Hebreus 11. Moisés escolheu ser maltratado por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou seja, ter os benefícios de uma vida contrária à vontade de Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então veja que, longe de dizer que a obediência não leva a nada, ao contrário. O autor está dizendo para nós o seguinte: olha, os grandes exemplos da Bíblia são os exemplos que justamente buscaram lutar contra o pecado, mesmo sabendo das consequências que isso poderia trazer. Não é? Como no caso de Moisés, que preferiu ali seguir com o povo e ser perseguido tanto pelos egípcios como pelo próprio povo, né? O tempo em que ficavam o tempo inteiro reclamando que menosprezava muitas vezes ali a Moisés diante de qualquer coisa que acontecesse, insultava a Moisés, ao próprio povo a que ele estava levando ali para a terra prometida. Então veja que o tempo inteiro a Bíblia ela está dizendo para nós sobre a importância de uma vida de obediência, de uma vida de evitar os prazeres do pecado e se sacrificar por aquilo que seria considerado no caso de Moisés ali, né, a Bíblia diz que ele desfrutaria por um pouco de tempo, né, durante
o tempo ali de sua vida, por exemplo, e nós abrimos mão, muitas vezes, de algumas coisas aqui nesse mundo para focarmos ali no porvir, que é o mais importante para nós, né? Que é um mundo que nós realmente ansiamos, né? É um mundo sem que as pessoas ajam pelos instintos, sem pecado, sem dor, uma vida em que nós já sabemos que a obediência a Deus, ela tem como consequência o que? O respeito mútuo, né, de uns para com os outros, o auxílio mútuo e assim sucessivamente, a busca pela saúde. Aqui em Pedro agora, né? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então ele fala, olha, é, ainda que nós tenhamos que participar das aflições de Cristo, das dificuldades, dos sofrimentos de Cristo, então nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, se nós somos insultados por causa do nome de Cristo, por causa do nome significa o quê? Por causa da pregação que fazemos sobre Cristo, por falarmos de acordo com a vontade de Deus, por queremos viver conforme a vontade de Deus, nós devemos nos manter felizes, porque Deus repousa sobre nós. E ele fala que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Então ele fala assim, que nenhum de vós tenha problemas por agir contrários à vontade de Deus. Homicida, não assassinarás. Ladrão, não furtarás. O malfeitor, um criminoso, né, uma pessoa que comete uma série de coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, então não é para padecer como uma pessoa que vive como escravo do pecado. Isso o texto está deixando bem claro, acredito, né? Mas se padece como cristão, como aquele que busca servir a Deus, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então veja, que a tônica dos dois livros é muito nítida, né? Olha, vamos nos alegrar em viver de acordo com a palavra de Deus, porque o que nos espera, ainda que não seja aqui, ainda que não tenhamos muita tranquilidade nessa vida, o que nos espera é muito maior, né? O que Deus nos promete é muito maior, e nós sabemos que estamos sofrendo por fazermos a coisa certa e não por fazermos a coisa errada. Então ele fala, olha, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Se vocês estiverem sofrendo por serem leais à vontade de Deus, sejam felizes, porque Deus está habitando em nós. Agora, se você padece como uma pessoa que não busca a vontade de Deus, aí fica difícil. E aí, dentro desse contraste, aí ele fala, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E aí ele fala, e qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então veja que a tônica é sempre a busca por fazer a vontade de Deus, ou seja, fortalecer a nossa fé. Os escritores buscam fortalecer a nossa fé, fala que nós devemos, apesar de toda a dificuldade que nós sabemos que existe, resistir a tudo que a todos esses problemas que vêm nos afligindo no dia a dia durante a nossa vida, porque ele fala, porque Deus habita em nós, Deus repousa sobre nós, Deus está conosco, Deus nos dá o poder, ele modifica a nossa mente, ele modifica a nossa vida, não é? Todos sofrem, no entanto, o que significa sofrer por causa de Cristo? Quanto do nosso sofrimento é por causa de Cristo e quanto é causado pelas nossas próprias escolhas? Na verdade, assim, o sofrimento por causa de Cristo é um sofrimento por causa das nossas escolhas, né? Então veja que aqui, assim, fica subentendido, mas eu vou deixar mais claro, né? Quanto é causado por nossas próprias escolhas erradas, tudo bem? Então, quanto do nosso sofrimento é causado por causa das nossas escolhas
em Deus, as nossas escolhas ao lado de Deus, e quanto do nosso sofrimento é causado por nossas escolhas erradas. É o que Pedro fala, não é? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, quem se intromete em negócios alheios, quem faz algo contrário à vontade de Deus. Então, quanto de nosso sofrimento é porque nós nos afastamos de Deus, e quanto do nosso sofrimento é porque nós nos aproximamos de Deus. Então, isso é algo para nós refletirmos, porque quando estamos com Deus, além de Deus estar conosco e nos ajudar a resistir, né, nós temos a consciência tranquila. Agora, quando nós não estamos ao lado de Deus, muitas vezes a nossa consciência não está tranquila, ou pior, já está ali tão deturpada que nós já nem percebemos o que fazemos de errado, e Deus não consegue habitar ali em nós porque nós não permitimos, né? Terça-feira, mal-estar. Leia Hebreus 2:18, 3:12 e 13, 4:15, 10:25, 12:3, 12 e 13, 13 de 1 a 9 e verso 13. Quais foram alguns dos desafios que os crentes enfrentaram? Vamos lá. Por isso convinha que em tudo ele fosse tentado semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, falando aqui sobre Jesus, né? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tendo em vista que ele mesmo, o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Obviamente, ele vai socorrer, mas a nossa atitude diante desse socorro vai depender da nossa disposição em nos aproximar ou nos afastar de Deus, não é? Então, Deus, ele nos socorre, sim. Agora, como nós reagimos a esse socorro de Deus? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então veja, longe dele dizer, vocês estão querendo obedecer muito a Deus, deixa para lá. Não, ele está dizendo justamente o contrário. Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, olha, passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. E esse endurecer o coração estava envolvido o quê? Se você for olhar lá em toda a Bíblia, o endurecer o coração era justamente se rebelar e de forma contrária à vontade de Deus, né? Blasfemar, murmurar, reclamar de tudo que acontecesse, né? Mesmo sabendo que Deus estava ali com alguém, como no caso de Moisés, as pessoas iam lá, murmuravam e reclamavam e diziam, você trouxe a gente aqui para morrer. Então, não endurecer o coração, como na rebelião. Então, olha só, o texto me parece muito claro nesse sentido, né? Constantemente, olha, irmãos, o foco está no nosso comportamento. O foco, em todos esses textos que nós vemos, está em nosso comportamento. E o nosso comportamento depende muito daquilo que nós acreditamos, de como nós entendemos a Bíblia. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foram? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então quem foi que endureceu o coração? Aqueles que pecaram e foram punidos, inclusive, né? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Olha só. Não tem como, irmãos, nós lermos com sinceridade de coração esses textos e não enxergarmos a tônica, o foco desses livros. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. E ele associa essa incredulidade a quê? Exatamente a desobediência. Pela incredulidade, eles foram desobedientes. Não é? Ele fala aqui, né? Então, olha, cuidado que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus.
Isso ele associa ao quê? À desobediência. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão, reconhecer que estamos errados, que precisamos de perdão e precisamos de mudança. E precisamos também de mudança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então veja, ele fala da necessidade de obediência, da necessidade de busca do poder de Deus para estar de acordo com a vontade de Deus, e ao mesmo tempo ele fala, não nos esqueçamos da obediência, da misericórdia de Deus, diante dos erros que cometemos. Não nos esqueçamos da misericórdia de Deus. Obviamente, Deus também analisa a nossa sinceridade. Ele fala, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha só. A quem havemos de prestar contas. Então o texto é muito claro, olha, nós somos salvos pela graça, dependemos da misericórdia de Deus, mas ele analisa a nossa lealdade, nossa sinceridade, e nós vamos prestar contas, evidentemente, do que nós vamos prestar contas? Daquilo que não nos arrependermos, daquilo em que não estivermos dispostos a mudar, em que voluntária, deliberadamente estejamos fazendo errado, em atitude de rebeldia. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Esse é o contexto anterior àquele que nós vemos, que fala do pecado voluntário, né? Aquele que deliberadamente, que voluntariamente esteja em pecado. Ele fala, olha, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, os corações purificados da má consciência. Corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. E aí ele fala. E aí vem, né, dentro de tudo isso, ele fala, olha, aí está o verdadeiro equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio não é estar no meio ali, um pouco certo e fazendo um pouco errado, não. O verdadeiro equilíbrio está em buscar a Deus na totalidade, lutando contra todo e qualquer pecado que tenhamos e, no momento em que pecarmos, confessarmos verdadeiramente nossos pecados a Deus e estarmos dispostos a mudar de vida. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. E a partir daí ele fala, e uma das formas que nós podemos nos incentivar ao amor e às boas obras é como? Não nos deixamos de reunir como igreja, ou seja, como conjunto de pessoas. Não nos deixemos, não seguindo de forma isolada, né? Cada um na sua casa, cada um dentro das suas vaidades teológicas, não, em conjunto. Segundo o costume de alguns, né? Então ele fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então veja, nada no contexto indica que o pecado deliberado é uma pessoa que esteja querendo viver pelas obras, é justamente o contrário. Pecado deliberado é justamente uma pessoa que não age conforme a vontade de Deus, não incentiva os outros ao amor, não incentiva as boas obras, não busca reunir-se como cristão, em igreja, como congregação, não é? Para em conjunto lutarmos uns ajudando uns aos outros, né? Nos repreendendo, nos ajudando, nos exortando, nos animando uns aos outros. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E, na verdade, toda correção, ao presente, no momento em que ela é dada, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Na verdade, toda correção ao presente, no momento que a pessoa recebe uma correção, uma repreensão, ela realmente não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois ela produz o que? Um fruto pacífico. Ou seja, a pessoa entende a necessidade da correção. Isso produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, aí ele fala, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, ou seja, não se desanime em virtude de uma correção, de uma repreensão, porque ela é necessária. Porque ele fala, aquele que não recebe correção não é filho. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Então fala, não se desanime, não é para você se desanimar em virtude de uma correção, de uma repreensão. Ainda que isso no começo venha te causar tristeza, você deve se animar, você deve se reerguer, porque isso na maioria das vezes, quando feito de acordo com a palavra de Deus, isso é necessário para que haja uma mudança de vida verdadeira em nós. Então isso é importante. Então ele fala, olha, diante de uma correção, você deve ter paciência e buscar refletir sobre aquilo, e vendo que aquilo procede, você deve buscar a mudança. E não usar aquilo como motivo para ficar ali triste, abatido. Não, você deve fazer veredas direitas para os vossos pés. Então nós devemos buscar realmente nos animar, nos fortalecer, né? Deixar o sentimento de culpa e principalmente deixar o sentimento de revolta, de rebelião, né? Principalmente o sentimento de rebelião. Ah, eu vou continuar assim mesmo, não importa, e estando errado, muitas vezes, né? Um sentimento de rebelião. E ele fala, não, não é para isso. Não é para ficar desanimado, não é para se rebelar, é para fazer o quê? É para buscar fazer o que é correto. É para buscar o poder de Deus para se livrar de toda a consequência prejudicial que aquilo tiver causado. Não que a consequência não muitas vezes ela vai ocorrer, né? Mas para que o resultado daquilo seja amenizado, para que não soframos mais com aquelas consequências, para que sigamos em frente independente do que tenha acontecido. Permaneça o amor fraternal, seja constante o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade. Foi praticando a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. É claro que ele não está falando aqui para nós ajudarmos uma pessoa na expectativa apenas de acolhermos anjos. Óbvio que ele está falando assim, olha, não é para você esquecer da hospitalidade, porque além de ser a vontade de Deus, alguns foram privilegiados. Deus enviou anjos até eles, obviamente, para os ajudarem. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Então, a questão da empatia, né? Lembre-se dos que estão da prisão, como se aprisionados com eles. Principalmente aqui, nós estamos falando da prisão de quem? Daqueles que estavam presos por causa do Evangelho. Mas, obviamente, nós devemos ajudar a todos, né? Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos. Então, aqui, o casamento, né? Veja só que o tempo inteiro ele está falando sobre o quê? Comportamento. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Lembrem-se dos que estão na prisão, né? Ter a empatia por aqueles que estão sofrendo, que estão presos. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha, quer uma coisa mais nítida do que isso? Ou seja, o que ele está dizendo com Deus julgará os imorais e os adúlteros? Deus vai condenar aqueles que estiverem assim e não buscarem se arrepender dos erros que cometem, né?
Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Livres do amor ao dinheiro. É comportamento, o tempo inteiro falando sobre comportamento. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, confiar que Deus vai nos auxiliar. É claro que ele não está falando aqui de uma desculpa para nós ficarmos sem fazer nada, estarmos diante de uma situação difícil e não buscarmos mudar essa situação. Mas ele fala no contentar com o que temos, ou seja, nos livrarmos dessa ânsia pelo dinheiro, a ostentação, o status, né? Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Então, um líder que não fala a palavra de Deus, ele pode ser um líder de qualquer coisa, menos de Deus, né? Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Observem bem o resultado da vida que tiveram, ou seja, o testemunho desses líderes está de acordo com a palavra, não é de acordo com o que eu acho que é certo, de acordo com a palavra de Deus, né? Porque tem muita gente que acha que pode liderar e pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Ah, porque ele é um líder. Não, o líder é aquele que faz a vontade de Deus, irmão. Esse é o verdadeiro líder. Observem bem o resultado da sua vida, da vida que tiveram, e imitem a sua fé. Agora eu vou imitar no quê? Vou imitar essa pessoa no quê? Se a palavra dela for uma e a atitude for outra. Ou pior ainda, nem a palavra for de acordo com a vontade de Deus. Tanto a palavra como a ação for totalmente contrária à vontade de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Deus não mudou. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. O nosso coração seja fortalecido na graça e não por alimentos cerimoniais. Vamos aqui. Aí tem uma outra parte também que o texto da lição coloca, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. E aí vem o verso: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. Não temos aqui nenhuma cidade permanente. Então, a nossa ênfase, apesar de buscarmos viver aqui da melhor forma possível, a nossa ênfase não é aqui, né? Mas buscamos a cidade que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, um lábio que confessa o nome de Deus, ele deve ser resultado de quê? Ele deve vir acompanhado de quê? Ele deve vir acompanhado, evidentemente, de um comportamento condizente com o que os lábios professam, né? Porque senão nós vamos cair naquela questão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que busca em palavras, em ações e pensamentos, ele busca fazer a vontade de Deus. Leia 1 Reis 19, de 1 a 4, o que aconteceu com Elias. No entanto, isso é o comentário de Ellen White no livro Profetas e Reis, páginas 161, 162, ele nos diz o quê? No entanto, a reação que frequentemente se segue aos momentos de muita fé e glorioso sucesso estava pressionando Elias. A reação que frequentemente se segue aos momentos de muita fé e glorioso sucesso estava pressionando Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura. Quando Elias falou, se você olhar bem, o que mais preocupou Elias? Quando você ouve o que ele fala e logo depois vem a questão da perseguição,
Elias estava exatamente com medo de Jezabel? Não. Ele não estava com medo dela no sentido de que ele ficou apavorado com ela persegui-lo. Mas o contexto nos mostra que ele não queria morrer pelas mãos dela. Né? Tanto que ele fala para Deus, olha Deus, tira a minha vida. Né? Se for o caso, tira a minha vida. Mas, ou seja, ele não estava preocupado em que Deus tirasse a vida dele. Ele não queria ser desonrado pela morte, morrendo pelas mãos de Jezabel. Né? E quando ele fala para o povo, se o Eterno é Deus, seguiu, se é Baal, então seguiu, então, mas se decidam. E a Bíblia fala que o povo não falava absolutamente nada, né? Então, isso é muito difícil, né, para o pregador, não ver resultado no sentido de que as pessoas continuam em cima do muro, as pessoas continuam querendo aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais divertido, aquilo tem mais a ver com entretenimento, e muitas vezes não buscam aquilo que dá uma verdadeira sustentação espiritual, né? Isso é muito complicado. E a depressão tomou conta dele. Havia sido exaltado ao topo do Pisga. Agora estava no vale. Enquanto esteve sob a inspiração do Onipotente, ele havia resistido à mais severa prova de fé. Mas naquele momento de desânimo, com a ameaça de Jezabel ecoando em seus ouvidos e Satanás ainda aparentemente prevalecendo mediante a trama dessa ímpia mulher, ele perdeu sua firmeza em Deus. Isso realmente, quando nós olhamos, nós ficamos até preocupados com essa atitude de Elias, não é? Porque efetivamente, diante de toda a confiança que ele estava ali, por não ter recebido nenhuma ordem específica de Deus naquele momento, ele aparentemente ficou abalado. Aparentemente não. Pelo contexto, nós vemos que ele ficou efetivamente abalado, né? Havia sido grandemente exaltado e a reação foi terrível. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia cada vez mais, até que se encontrou num árido deserto, sozinho. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Aqui a Nova Versão Internacional fala, Elias teve medo. Aqui a CF diz, Almeida Corrigido Fiel diz, o que vendo ele se levantou. Eu não sei se isso seria um hebraísmo, alguma que dê a entender que ele estivesse com medo dela. O texto eu já li na versão interlinear, não tem a palavra medo ali, né? Ou seja, Elias, vendo que ela ia persegui-lo, ele fugiu, mas não fala sobre ele ter medo necessariamente de Jezabel. O que o contexto, inclusive, dá a entender é que ele se sentiu desanimado e preocupado com a possibilidade de ser morto por Jezabel, né? De ser ali, de servir de escárnio ao povo no momento que Jezabel mostrasse morto ali, por exemplo, né? Evidentemente, houve ali um enfraquecimento da sua fé, mas não vejo ali o aspecto do medo necessariamente. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele, e aqui a CF fala um pé de um zimbro, né? E orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, evidentemente, ele não estava com medo de morrer, tanto que ele chegou ao deserto e falou para Deus, Senhor, já tive o bastante, né? Tira a minha vida. Ou seja, o que ele não queria é ser escárnio nas mãos de Jezabel. E ali ele fugiu, ele não recebeu, né? Então quer dizer que ele não recebeu nenhuma ordem de Deus em relação ao que ele faria, e ele se afastou e pede para que Deus tire a sua vida. Né? Ele não estava ali disposto a tirar a sua própria vida, mas ele pede para que Deus tire a sua vida. Assim como nós vemos que aconteceu com quem, por exemplo? Na lição passada nós vemos ali que Deus falou, olha, Arão, agora é a sua vez, você vai deixar o povo, e Arão morreu. Depois ele falou, Moisés, agora é a sua vez, você vai deixar o povo, você não vai continuar. E Moisés também morreu. Então, né, se Elias tinha conhecimento disso, né, então possivelmente seria algo nesse sentido que ele estaria pedindo para Deus. Evidentemente, diante do que nós lemos depois ali, Deus o confortando,
Deus estava fortalecendo novamente a sua fé. Tanto que quando Deus fala para ele que havia mais 7.000 que não se dobraram perante o erro, ele se animou, foi lá e fez o quê? E escolheu Eliseu, né? Ele vai lá e chama Eliseu para o auxiliar no ministério, né? Pense nas suas falhas na vida cristã e tente entender as circunstâncias, os fatores que contribuíram para o colapso. O que você poderia ter feito diferente? Então, isso é uma pergunta para que cada um de nós reflita internamente, né? Pense nas suas falhas na vida cristã. Por exemplo, eu, no meu caso, né? Os momentos em que eu, por deixar a ira tomar conta, agi de uma maneira que depois eu refleti. Eu falei, não precisava ter falado daquela forma, né? Não precisava ter agido assim com aquele determinado irmão. Não precisava ter deixado a ira me consumir nesse momento e ter sido tão agressivo, né? É claro que tem momento que a gente, sem ser agressivo, as pessoas já... as pessoas estão tão afastadas da palavra de Deus que qualquer repreensão muitas vezes é visto como algo ruim, algo prejudicial. Nós vemos isso na própria vida de Moisés. Mas houve momentos em que eu realmente errei. Evidentemente, houve momentos que eu errei, que eu passei do ponto, né? E o que eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter me afastado naquele momento, por exemplo, e deixado para falar depois, quando estivesse mais calmo, né? Isso seria um dos pontos em que eu poderia ter feito diferente. Não é? Isso é um dos... e também o que a gente pode falar, né, em aspectos públicos, por exemplo, né, e mesmo em casa, né, às vezes com a família, a forma de falar, né, e quais foram os fatores que contribuíram para o colapso, né? Ah, eu não digo que chegou a haver colapso, né, não chegou a haver colapsos, né, mas houve assim, houve sim dificuldades ali de muitas vezes de se reverter uma situação porque ah, nós mesmos acabamos nos cobrando muitas vezes, né? Poxa vida, por que que eu fiz isso dessa forma? Por que eu falei desse jeito? Por que eu agi dessa forma? Por que eu não confiei em Deus que esse problema iria se resolver de acordo com a vontade de Deus? Por que que eu não orei mais? Por que eu não pedi mais a vontade de Deus? Por que não esperei, né, a vontade de Deus antes de tomar alguma decisão? Então isso muitas vezes pode nos levar ao colapso. Eu não vou dizer que chegou a eu acredito que eu já cheguei perto desse aspecto, né? Porque quando a gente está em momentos de fragilidade, aí é onde Satanás ele parece que vem com mais força, né? E Deus permite, e quando Deus permite, ele nos mostra que aquilo nós podemos suportar aquilo. Então, longe de ser algo que nos leve a desanimar, nós devemos entender que se Deus permite que nós passemos por aquilo, é porque Ele está nos dando o escape. Então, nós devemos confiar nele, né? Encorajando uns aos outros. Leia 1 Reis 19, 5 a 18. O que Deus fez para restaurar a fé do profeta Elias? Então, esse é um ponto muito bonito, muito interessante. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então, né, ele estava precisando se recompor ali fisicamente, né? Comeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele falou: Olha, a sua viagem vai continuar, não vai parar aqui, né? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Então veja, ele está falando o quê? Sobre pecados, ele está falando aqui sobre comportamentos contrários à vontade de Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, né? Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então ele repete aquilo que ele falou, né? E Deus estava mostrando para ele: olha, eu estou aqui. Não que Deus não esteja em grandes feitos, porque ele esteve muitas vezes em grandes feitos, mas ele estava falando, independente da, da percepção da presença de Deus ser evidente ou ser sutil, como numa brisa, Deus estava com ele. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, ou Ninsi, né? Filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Para suceder a você como profeta. Jeú, então ele deveria o quê? Ungir Azael, Jeú e Eliseu. Então veja, Azael como rei da Síria, Ninsi como rei de Israel e Eliseu como sucessor dele como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então veja, o que Deus falou que é para animar a Eliseu foi justamente dizer que, apesar de parecer que ele estivesse sozinho, ele não estava sozinho. Houve outras pessoas que também foram impactadas, que também foram fortalecidas em Deus a ponto de não se inclinarem diante de Baal e nem o beijarem, ou seja, de não caírem naquela idolatria que, evidentemente, Deus estava falando aqui, não só na inclinação perante a imagem, mas pelo comportamento que isso representava e representa, né? Quer dizer, a adoração a outros deuses, evidentemente, representa uma mudança drástica de comportamento. Coisas que a pessoa via como errada, ela passa a ver como certo, ela passa a ver como de forma indiferente. E isso é o que muitas vezes é o pior na idolatria, né? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. O que Deus falou? Ungí-lo como o sucessor de Elias, né? Ele sucederá a você como profeta. Aqui na Almeida Corrigida Fiel, ungirás profeta em teu lugar. Ele estava arando, né? Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele, ou seja, ali estava fazendo o quê? Reconhecendo, fazendo com que Eliseu entendesse que ele estava ali, o reconhecendo como seu sucessor. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então, assim, ele abandonou tudo o que ele fazia, aquilo que basicamente seria o seu próprio sustento, inclusive, e ele foi e seguiu Elias naquela nova jornada espiritual. Então, quando nós lemos isso, né, aqui a pergunta: o que Deus fez para restaurar a fé do profeta Elias? Primeiro, ele foi auxiliando Elias fisicamente, foi acalmando Elias, mostrou que ele estava com Elias apesar de tudo, ele ainda estava com Elias, que Elias poderia confiar na presença dele, né?
falou para Elias que ele iria ungir 3 pessoas, 2 reis e um sucessor dele como profeta, ou seja, algo de extrema importância. Ou seja, Deus falou: eu ainda confio em você para agir em meu nome, para ser um líder espiritual para esse povo. Então veja, Deus fortaleceu, Deus o auxiliou a se livrar, para que ele se livrasse daquele sentimento, daquele momento de tristeza. E por fim, depois de tudo que Deus falou para ele, depois de mostrar que a presença dele estava ali e que, independente da presença ser evidente ou sutil, que ele deveria confiar em Deus. E aí então ele fala: olha, tem mais 7.000 além de você, Elias. E aí, com isso em mente, Elias foi lá ao encontro de Eliseu e continuou a sua jornada, não é? Ou seja, ele se fortaleceu, principalmente sabendo que ele não estava sozinho naquela luta. Leia Hebreus 2:1, 3 de 12 a 14, 5:11 a 6:3 e 10:19 a 25. O que Paulo sugeriu que os crentes fizessem? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes em ouvir. Então ele está falando justamente para um povo em que ele fala: vocês se tornaram negligentes para ouvir. Ou seja, a negligência no aprendizado está se refletindo agora no comportamento, está se refletindo na dificuldade de entender a mensagem. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, de fato, ele fala, né, se tornaram lentos para aprender, na Nova Versão Internacional. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando ser ensinados sobre os princípios elementares da palavra de Deus, que vocês já deveriam dominar se tivessem sido mais diligentes, mais determinados, mais esforçados em aprender. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E pelo que eles já passaram, eles já deveriam ter, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, à medida que nós buscamos entender a palavra de Deus e viver segundo essa palavra, nós vamos nos tornando aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele fala, olha, não existe essa questão de, eu vivo pela teoria, eu vivo pela prática. Não, os dois têm que andar juntos. O aprendizado tem que ser constante, tem que ser diligente, para que nós saibamos como agir, quando agir, o que fazer. Então, tudo está interligado. Não existe como uma pessoa, eu sou mais o aspecto prático. Ou seja, basicamente, isso geralmente é falado por quem tem preguiça de estudar, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de atitude, né? Com essa visão errônea em que as pessoas acham que não precisam aprender, porque se não precisasse aprender a teoria, Deus não tinha deixado tanta coisa escrita, né? Então ele fala, olha, nós temos que buscar aprender com diligência e isso vai se refletir na nossa vida, na nossa capacidade de entender as coisas, entender a vontade de Deus e, consequentemente, a nossa vida vai refletir isso. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então veja, ele fala, olha, tudo
Aprender sobre a palavra de Deus é importante em todos os aspectos. No entanto, nós temos que tomar cuidado com as obras, né? Ele fala o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ou seja, arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, imposição de mãos, não é? E ele fala, isso faremos se Deus o permitir. Ele está falando, não é que isso não seja necessário, mas nós precisamos avançar no conhecimento, avançar naquilo que é necessário para entendermos a vontade de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é o que nos prometeu. Né? Como nós já havíamos lido essa parte, né? E ele fala, consideremos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Os textos falam em encorajamento, à hospitalidade e visitação, ao provimento de necessidades, evitar ações e pensamentos maus, manterem-se reunidos na adoração congregacional, ou seja, mantermos juntos, né, um auxiliando ao outro, e não em um cristianismo individualizado, né, cada um na sua casa, fazendo o que bem entender, falando o que bem entender, não. Nós temos que pôr à prova a nossa convivência, né, nos aperfeiçoarmos em termos de convivência uns com os outros, né? A estimulação, o amor e as boas obras e a crença no ministério no santuário celestial de Jesus Cristo. Quinta-feira, estes últimos dias. Leia Hebreus 1, 2, 9, 26 a 28, 10, 25, 36 a 38, 12, 25 a 28. Que ponto Paulo enfatizou especialmente em relação ao tempo? O que o livro de Hebreus está dizendo? O que foi enfatizado em relação ao tempo? Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Falou por meio dos patriarcas, falou por meio dos profetas, falou por meio de sacerdotes usados por Deus. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, falou-nos por meio de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, né? Se fosse uma questão de oferecer constantemente sacrifícios, né? Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, então ele está enfatizando aqui o poder do sacrifício de Jesus, né? O único sacrifício. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, ou seja, nós somos mortais, então, no momento em que morremos, depois disso, não há nada além do juízo, pelo qual, né, Deus já sabe qual será o resultado de acordo com a forma como nós vivemos, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Cristo foi oferecido uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação, para efetivar a salvação, efetivar a vida eterna aos que o aguardam. Aqui nós já lemos, né? Não deixar de reunir-nos como igreja e nos encorajar uns aos outros, estimularmos ao amor e às boas obras uns aos outros, né? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Opa, então ele fala em retrocesso. Então o cristão
se ele se afastar de Deus, ele pode o quê? Perder a salvação. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Está aqui a perda da salvação. Mas dos que creem e são salvos. Ou seja, nós não somos daquele que, uma vez aceitando, retrocedemos. Nós somos daquele que permanecemos, que perseveramos. E, ou seja, ele fala dos que retrocedem, então nós somos daqueles que não retrocedem, que permanecem, que perseveram. Esses estão entre quem? Entre os que creem e são salvos. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, olha só. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, e advertia sobre o quê? Com relação à rebelião, com relação a não fazer a vontade de Deus, não se manter em comunhão com Deus. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Então ele fala o que, olha, se a advertência daqueles que estão na terra já são importantes para nós, imagina a advertência vinda do próprio Deus. E aí ele diz: em virtude de tudo isso, em virtude de confiarmos naquilo que não pode ser abalado, daquilo que Deus instituiu, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então ele faz uma série de vertentes falando: cuidado com a forma como você acredita que está servindo a Deus. Adore a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Ele está abordando o aspecto da graça ou da justiça divina? Obviamente ele está abordando o aspecto da justiça divina. Ele fala: adore a Deus de modo aceitável. E qual é o modo aceitável a Deus? Com reverência e temor. O que é ser reverente? O que é temer a Deus? O que é efetivamente demonstrar uma atitude de respeito, de consideração ao que Deus fez e ao que Deus faz em nossa vida? Então, isso é algo para nós pensarmos, né? A Almeida Corrigida e Fiel diz: com reverência e piedade. Então, nós devemos ter essa cautela. Como nós vamos agir? Será que estamos agindo diante de Deus corretamente? Estamos adorando a Deus de modo aceitável? Ou estamos utilizando a graça de Deus como uma justificativa para deturpar a mensagem, né? Transformando a graça de Deus em libertinagem, por exemplo? Tendo em vista a nossa compreensão do estado dos mortos, de que assim que fecharmos nossos olhos na morte, a próxima coisa que veremos será a segunda vinda de Cristo, por que podemos dizer que todos vivem nos últimos dias? O que a lição está querendo dizer é que, assim, de uma forma ou de outra, todos nós estamos vivendo com a mesma expectativa, né? Não há diferença. Aquele que morreu há 2000 anos atrás e nós que morremos agora, a diferença quando nós vemos a Cristo, o impacto vai ser o mesmo, né? A pessoa que morreu há 2000 anos atrás, ela não vai perceber que você passou 2000 anos, né? Porque ela estava inconsciente, não tinha vida. Então, nesse aspecto que possivelmente o autor esteja falando sobre a questão dos últimos dias, né? Ou seja, todos estamos vivendo nos últimos dias em relação à nossa geração. É claro que, assim, existe toda uma questão aí dos autores bíblicos acreditarem que Jesus ia voltar na época em que eles viviam, né? E por isso eles enxergarem que aqueles eram efetivamente os últimos dias. Mas aqui existe um aspecto filosófico que a lição quis colocar, né? E nesse aspecto nós temos que entender o seguinte: independente de uma pessoa ter morrido há 2000 anos, 3, 4 mil anos, o tempo 6.000 anos, em relação à volta de Jesus, o impacto vai ser o mesmo. Ela não sentiu, ela não sofreu depois desse período, e ela está ali, para eles e para nós, o efeito vai ser o mesmo,
caso não estejamos vivos no momento da volta de Jesus, não é? Sexta-feira, estudo adicional. David A. da Silva, está aqui como de Silva, mas acredito que seja da Silva, explica por que os primeiros cristãos sofriam perseguição. Os cristãos adotaram um estilo de vida que teria sido considerado antissocial e subversivo. Eu pergunto, você teria coragem de viver um estilo de vida considerado antissocial e subversivo? Ou você buscaria se adaptar às conveniências sociais, por mais prejudiciais, por mais destrutivas à espiritualidade cristã isso fosse, para não ser considerado antissocial e subversivo? Perceba? Por quê? Porque eles eram antissociais e subversivos. E o que eles faziam? Eles batiam nas pessoas? Eles não humilhavam? Não, pelo contrário. E ainda assim eles eram considerados antissociais e subversivos. E nós? A nossa vestimenta, a nossa maneira de falar, o estilo das nossas mensagens, né? O que nós estamos efetivamente querendo? Exaltar a Deus ou apenas aparentar uma exaltação a Deus e viver um estilo de vida que seja agradável àqueles que não temem a Deus? E muitas vezes usarmos a justificativa de que estamos querendo alcançá-lo, quando na verdade tudo que nós queremos é não sermos diferenciados deles, né? Não queremos passar pelos inconvenientes que os cristãos antigos passaram, por exemplo, né? Isso deve ser uma reflexão para nós. A lealdade aos seus deuses, expressa nos sacrifícios e atos semelhantes, era vista como símbolo de lealdade ao Estado, às autoridades, aos amigos e à família. E a nossa lealdade, né? Nossa lealdade está sendo dada a quem? A Deus ou aos pregadores ou àqueles que têm alguma expectativa da nossa atitude social? A adoração às divindades era uma espécie de símbolo da dedicação aos relacionamentos que mantinham a sociedade estável e próspera. Ao se absterem do primeiro, cristãos e judeus eram vistos como potenciais violadores das leis e como elementos subversivos do império. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia após dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade ou de profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo. Isso é extremamente difícil de vivenciar, mas é extremamente possível com o poder de Deus. Tenha fé em Deus. Ele conhece suas necessidades. Ele possui todo o poder necessário para mudar nossa vida. Seu infinito amor e sua compaixão jamais acabam. Não tema pensando que ele falhará em cumprir sua promessa. Ele é verdade eterna, jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades deles. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades deles. O que o apóstolo Paulo testificou, e aí o texto continua: profetas e reis. Perguntas para consideração. É possível ser diferente e ainda não ser desrespeitoso com os outros? Olha, no mundo que nós vivemos está cada vez mais difícil, porque tudo que o cristão faz está sendo visto como desrespeito. Toda e qualquer atitude do cristão está sendo taxada, rotulada como desrespeitosa, né? Já parou para perceber? Então, é uma pergunta um pouco capciosa isso, né? Diante de tudo que nós vimos, né? É possível ser diferente e ainda não ser desrespeitoso com os outros, né? Porque, assim, o que é ser desrespeitoso? É ser visto como desrespeitoso? Então você faz tudo para viver conforme a vontade de Deus. Mas alguém enxerga que em virtude daquilo que você faz, você está sendo desrespeitoso. Então veja que é muito difícil ser diferente. E não é diferente entre aspas, é ser diferente mesmo, né? Tira essas aspas aí. E o cristão, ele é diferente, sim. Não é diferente entre aspas, ele é diferente efetivamente.
né? O estilo de música que ele vai ouvir, o tipo de palavras, o vocabulário que ele vai utilizar para falar as coisas, o conjunto de crenças que ele vai divulgar e que ele vai buscar viver, coisas que ele vai entender que não são de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso pode ser visto como desrespeitoso às pessoas, que geralmente são os que desrespeitam. Já parou para perceber? Eles desrespeitam, eles querem impor as coisas e chamam os cristãos de desrespeitosos, né? Então é uma dificuldade muito grande, irmãos. Eu e minha esposa assistimos um filme chamado O Direito de Viver, que fala ali como a questão do aborto nos Estados Unidos foi manipulada, né, para que o país aceitasse esse tipo de atitude sob demanda, né? Basicamente como se fosse por qualquer motivo, indiferente do que tenha acontecido, né? A inversão de valores, isso é muito difícil, mas é muito difícil você não ser visto em um ou outro momento como desrespeitoso em função da sua fé. Então, assim, é possível não ser desrespeitoso? Muitos cristãos procuram ser respeitosos. O problema é como o outro lado vai enxergar isso, né? A palavra exortação na Bíblia pode se referir tanto à reprovação quanto ao encorajamento. Que cuidado devemos ter ao reprovar alguém desanimado na fé? Veja que quando nós vamos reprovar alguém desanimado na fé, nós temos que fazer isso conforme a palavra. Não tem o que fazer. Nós temos que fazer isso conforme a palavra de Deus. É lógico que ao reprovarmos o que alguém está fazendo, a intenção não é humilhar essa pessoa. Mas é claro também que se ela estiver fazendo algo publicamente e de forma pública e constante, né, contra os princípios, nós temos que ser mais rígidos na forma de falar com essa pessoa, sim, né? Então, eu não vou encorajar uma pessoa que esteja fazendo algo evidentemente errado, né? Então, agora, se ele está desanimado na fé, eu vou buscar encorajá-lo, falar para ele da importância de buscar a Deus, de lutar contra esse desânimo a que todos estamos sujeitos. Mas agora, se esse desânimo na fé for acompanhado de uma série de atitudes prejudiciais, aí nós temos que repreender, nós temos que não só alertá-lo, mas dependendo da situação, alertarmos a própria igreja com relação às atitudes desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, né? Que semelhanças há entre a experiência dos leitores de Hebreus e a da igreja de Laodiceia? Nossa experiência se assemelha a deles? O que aprendemos com isso? Bom, no caso de Laodiceia, Deus diz que eles eram um povo que achavam que que estavam firmes, né? Que não precisavam de nada, mas que espiritualmente estavam totalmente prejudicados, assim, espiritualmente totalmente enfraquecidos. E até quando ele fala da questão da mornidão, ele fala: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Dá uma ideia, inclusive, de uma hipocrisia, não é? Uma pessoa que quer aparentar ser o que efetivamente ela não é. E aí fica por aí mesmo? Não, pelo contrário, a Bíblia fala o quê? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado, compre colírio, compre vestes. Então ele fala, olha, mude de vida, mude a sua vida. Então os conselhos são parecidos, né? No sentido, olha, nós precisamos abandonar certas atitudes erradas diante de Deus e buscar fazer o que é da vontade dele. O livro de Hebreus foi originalmente lido e recebido pela igreja cristã primitiva como uma carta do apóstolo Paulo. Então aqui começam os comentários, já na parte dos comentários, né, da lição. O livro de Hebreus foi originalmente lido e recebido pela igreja cristã primitiva como uma carta do apóstolo Paulo. Então, um dos motivos que sugerem que ele seja o autor é a inclusão de Hebreus entre as epístolas paulinas nos manuscritos gregos. Então, um dos motivos que sugere que Paulo seja o autor é o fato de que alguns receberam esse livro como uma carta de Paulo, né? E isso foi colocado entre as epístolas paulinas dos manuscritos gregos. Nos primeiros manuscritos ainda existentes, datados em torno de 200 depois de Cristo, Hebreus está logo após a epístola de Paulo aos Romanos. No presente,
Hebreus está antes das epístolas gerais do Novo Testamento. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Hebreus não começa conforme o padrão das cartas. Então ele fala, olha, Hebreus não tem o mesmo padrão de uma carta, por isso que ele aborda lá no começo da lição a questão de que Hebreus se pareceria com um sermão, teria características de um sermão. O livro não tem o nome de Paulo, nem os destinatários específicos, as saudações, tampouco a ação de graças. Compare com Filipenses 1, de 1 a 11. Porém, termina na forma de uma carta. Então ele tem uma particularidade interessante, né? O autor, apontado por Ellen White como Paulo, dá instruções pertinentes aos seus leitores. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Ele também saúda a igreja, assim como os seus líderes. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Na conclusão, despede-se com votos. A graça esteja com todos vocês. Portanto, à luz dessas diferenças, pode-se dizer que Hebreus é uma epístola um tanto incomum. Então, veja, ela tem um pouco de característica de epístola, mas ela seria basicamente o quê? Pode-se dizer que ela seria uma carta um tanto incomum, uma carta um pouco diferenciada, né? O gênero de Hebreus. O estilo de Hebreus foi identificado como uma homilia ou sermão cristão. Homilia ou sermão cristão. Quais são as razões textuais? Como chegar a essa conclusão? De que o gênero de Hebreus seria uma homilia ou sermão cristão. Primeiro, Paulo caracteriza sua obra como uma palavra de exortação. Considerando que seja Paulo, né, ele colocou duas características apenas. Quer dizer, basicamente uma característica, que foi a aceitação de que fosse Paulo, e o fato de Ellen White ter se referido a Paulo como autor de Hebreus, né? E a partir daí ele coloca, né? Independente de qual seja a sua visão a respeito disso, o livro de Hebreus é caracterizado como uma palavra de exortação, que é mais bem entendida como um discurso oral. Durante a sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram à sinagoga no sábado em Antioquia da Pisídia. Os líderes da sinagoga lhe perguntaram se tinham alguma palavra de exortação ao povo. Paulo se levantou e fez o sermão evangelístico registrado em Atos 13, 16 a 41. Em segundo lugar, o livro de Hebreus usa pronomes relacionados à primeira pessoa do plural. Nós, nosso. Então, eu, tu, ele. Singular. Pessoas do singular. Pessoas do plural, nós, vós, eles. A primeira do singular, nós, né? Nós, nosso, o que permite que o falante se identifique com seu público, ao mesmo tempo em que afirma a sua autoridade. Terceiro, há várias referências a falar e ouvir, em vez de escrever e ler. Características da composição paulina em outras obras. Considere os seguintes exemplos, sobre o qual estamos falando, Hebreus 2:5. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ainda que falemos desta maneira. Ora, o essencial dessas coisas que estamos dizendo é: e que mais direi? ênfases acrescentadas para refletir ali o aspecto de um sermão. Quarto, há uma alternância habilidosa entre explanação e exortação em Hebreus. Um orador do período greco-romano usaria esse padrão para enfatizar seus pontos sem perder a atenção do ouvinte. Então ele alterna, né, a forma como ele vai falar, para não perder a atenção do ouvinte. Esse recurso da oratória nos ajuda a identificar prontamente os padrões de alternância nessa obra. Assim, observamos que a explanação de Hebreus 1 leva diretamente à exortação de Hebreus 2, 1 a 4. Então ele esclarece alguns pontos de Hebreus 1 e usa esse esclarecimento para exortar os hebreus no capítulo 2, de 1 a 4.
O argumento de Hebreus 2, 5 a 18 se transforma imediatamente em uma aplicação em Hebreus 3, 1. A discussão, então, ele faz o quê? Ele busca um embasamento para depois falar sobre, em exortação, e aplicar alguma coisa. A discussão de Hebreus 3, de 2 a 6, é enfatizada pela palavra portanto, que, por sua vez, direciona a exortação de Hebreus 3, 7 a 13. Então, a exposição de Hebreus 3, 14 a 19 é aplicada em Hebreus 4, 1. Então, veja, esclarecimento, exortação, esclarecimento, aplicação do texto. A exposição de Hebreus 4, 2 a 10 culmina na exposição de Hebreus 4, 11 a 16, etc. Para mais informações sobre a alternância entre exposição e exortação em Hebreus, ver aqui o Donald A. Hagner, Encountering the Book of Hebrews, an Exposition, Encountering Biblical Studies, Baker, 2002, página 28. Quinto, a maneira pela qual Paulo introduz os temas fala em favor de uma forma oral de discurso, por meio da qual ele cria um efeito cumulativo. A maneira pela qual Paulo introduz os temas fala em favor de uma forma oral. É como se ele estivesse ali colocando por escrito a reprodução de um sermão, por meio da qual ele cria um efeito cumulativo. Esses temas são mais bem desenvolvidos posteriormente. Por exemplo, a comunhão de Jesus com os seres humanos, mencionada em Hebreus 2, 14 a 18, torna-se temática em Hebreus 5, de 1 a 10. Sua fé, retratada em Hebreus 3, de 1 a 6, é explicada em Hebreus 12, de 1 a 3. Seu papel como sumo sacerdote, Hebreus 4, 14 e 5, de 1 a 10, é desenvolvido de maneira mais completa em Hebreus 7, de 1 a 9, 7, 1 até 9, 28. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, ele fala de algumas coisas como que numa introdução, no início do livro, e gradativamente ele vai transformando isso no decorrer do livro. Né? Ele começa ali, né? O que está no 2, ele aumenta no 5. O que está no capítulo 3, ele esclarece um pouco mais no capítulo 12. O que está ali em algumas partes do capítulo 4, dos capítulos 4 e 5, ele esclarece no capítulo 7 ao capítulo 9. Então, ou seja, ele vai iniciando assuntos e na medida que o livro se desenrola, ele vai esclarecendo esses assuntos. Ele inicia a fala, vai falando de várias coisas e aos poucos ele vai ampliando a compreensão nesses assuntos. Então, esses seriam os 5 motivos de enxergar o gênero de Paulo, do livro de Hebreus como um sermão. E o público, em resumo, pode-se concluir que o público de Hebreus era formado por cristãos que passaram pelas fases de evangelismo entusiástico, depois perseguição feroz e por fim estavam tão cansados e desanimados que Paulo temeu por sua salvação eterna. Então veja, eles passaram por tantas coisas, tantas dificuldades que ali o escritor estaria preocupado em como essas coisas teriam interferido na comunhão deles, no fato deles terem talvez deixado alguns de se reunirem, de se fortalecerem mutuamente, inclusive pondo em risco a salvação eterna. Essa experiência de exaustão espiritual, ou seja, é quando você ali está lutando tanto que você, talvez ali por não ter o devido auxílio, porque abandonou muito rapidamente a fé em virtude de algum problema, seja qual for, né? Um problema, um perigo de exaustão espiritual. Você está exausto, você não, né, a pessoa já não aguenta mais, né, tudo que ela está passando e está a ponto, já desistiu, está a ponto de desistir, né, da fé. E desânimo foi a razão de o apóstolo proferir esse sermão enérgico. Nesses últimos dias, a palavra final e decisiva de Deus à humanidade veio por meio de Jesus, o Filho, nesses últimos dias. Esses últimos dias tiveram início com a encarnação de Cristo e findarão com a sua segunda vinda.
autoria diferente da maior parte das epístolas do Novo Testamento e de modo similar a 1 João, Hebreus não contém uma introdução. Se Tiago inicia como uma carta, mas não termina como tal, Hebreus termina como carta e não começa dessa forma. Então, Tiago começa como carta e termina de forma diferente. Hebreus começa de forma diferente de carta e termina como uma carta. Tiago começa e Hebreus termina como uma carta. Tiago não termina como carta e Hebreus não começa como carta. Ao longo da história do cristianismo, há um amplo debate acerca da autoria de Hebreus. Então, isso já é suficiente para nós entendermos como é difícil enxergar a autoria do livro. Tradicionalmente, Paulo é considerado o autor. Contudo, considerando as peculiaridades da epístola em termos linguísticos e literários, considerando as particularidades da epístola em termos linguísticos e literários, a discussão da autoria na história da teologia cristã também tem indicado nomes como Apolo, Barnabé e Lucas. A lição aponta Paulo como autor de Hebreus. Existem algumas evidências cumulativas que parecem significativas para esse posicionamento. Aí ele vai comentar. O autor era próximo de Timóteo. A evidência interna. Vamos ver o que os textos dizem, né? O autor era próximo de Timóteo, assumindo que esse seja a mesma pessoa referida em outras partes do Novo Testamento. O conteúdo da carta é, em muitos aspectos, similar a várias ênfases das epístolas explicitamente paulinas, ou seja, em muitos aspectos, o texto se parece muito com o que Paulo escreveu nas outras cartas, como Colossenses, 1 Coríntios, Filipenses, 2 Coríntios e Romanos. As peculiaridades, as particularidades da carta aos Hebreus, do livro de Hebreus, em termos linguísticos e literários, podem ser explicadas pelo uso de secretários literários de Paulo. Ou seja, é possível que auxiliares de Paulo tenham escrito a carta ali juntamente com ele, o que poderia explicar essas características que poderiam identificar com outras pessoas, inclusive. Então, isso é o que nós vemos dentro do texto, quando olhamos para a Bíblia, né? Essas particularidades, que você pode acompanhar aqui uma por uma na sua casa, né? As comparações com os aspectos em outros livros que Paulo escreveu, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Com respeito à evidência externa, o que fora da Bíblia que nos ajudaria? Hebreus aparece integralmente entre as epístolas paulinas em um dos conjuntos de manuscritos gregos mais antigos do Novo Testamento, que é o Chester Beatty II, P46, datado aproximadamente do ano 200. Em geral, Hebreus circulava entre as igrejas como parte do corpus paulino nos primeiros séculos da era cristã, ou seja, entendia-se que ele efetivamente era o autor do livro. Então, a folha acabou ficando a mais aqui em branco. Então, veja, essa foi uma informação complementar que a lição deu, né? Então, para aquele que fosse ler só o corpo da lição, não perceberia isso, aquilo que a lição simplesmente admite como sendo Paulo. Lá ao final, tanto no resumo como nos comentários, nós vemos que ele dá um esclarecimento ali do porquê se entende que Paulo seria o autor, porque se entende que o público era um público ali que começou firme na fé, mas que estava ali abatido, né, em virtude de todos os eventos que ocorreram com eles, né, e em parte ali por não terem dado a devida atenção aos escritos que eles deveriam ler, às mensagens que eles deveriam ter ouvido, né. E o estilo, né, ele tem características de carta, ele tem aspectos fortes de uma homilia ou de um sermão, né? Então essas são as características, mas o principal, obviamente, né, é interessante porque a lição, ela, na parte final ali dos comentários, ela nos auxilia a entender a autoria do livro, né, a refletir sobre a autoria do livro, refletir sobre qual seria o público inicial desse livro, que pode nos auxiliar, inclusive, a entender certos termos, certas falas colocadas ali. Entendemos o estilo do livro, né? E, mais que isso, inclusive, entendemos ali a mensagem do livro, né?
apesar de que muitas vezes são escolhidos pedaços muito fragmentados, muito pequenos, né? Um ou dois versos, e muitas vezes é muito difícil você formar uma compreensão na sua mente só com um ou dois versos isolados, né? Então, por isso eu prefiro colocar um pouco mais aqui, algumas vezes bem mais, né? Para que nós tenhamos um entendimento melhor. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe, que possamos. Esse é só o primeiro estudo, né? Nós temos muito ainda a estudar sobre o livro de Hebreus e posteriormente poderemos até falar, pegar o livro de Hebreus por completo e tentar comentar aí algumas coisas que, que eu basicamente entender ali que seja mais importante, né? Para comentar a respeito do livro, mas dando uma ênfase nele como um todo. Que Deus nos abençoe a todos. Te convido para uma oração final, que possamos ter um excelente fim de ano e um começar de um novo ano aí com as bênçãos do Eterno. Amém? Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos falar da Tua palavra, honrar e bendizer o Teu nome através do nosso testemunho falado, vivido, que possamos, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, confiar em Ti como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, que possamos nos colocar aos Teus pés para que possamos, em humildade, aprender de Ti, receber poder para vencermos todo o mal, nos livrarmos da escravidão do pecado a cada dia e sermos servos livres em Ti, Pai. Esteja com aqueles que estão fracos na fé, aqueles que enfraqueceram, aqueles que ainda estão, que nós possamos auxiliá-los em todos os momentos, Pai. Nos livre, nos ajude, conforme a Tua vontade e misericórdia, nos aspectos físico, mental, espiritual, nos livre de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, excelente fim de ano e que possamos continuar na graça de Deus. Graça e paz, Maranata.